O canal Palavra de Esperança conta com o apoio das seguintes empresas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos, bom dia, paz esteja com cada um de vocês. Chegamos hoje, nessa segunda-feira, ao final do capítulo 2 da segunda carta de São Pedro. Essa semana nós iremos concluir a reflexão das cartas de São Pedro. Eu vou concluir as cartas de São Pedro, vou ter uma pequena pausa agora de alguns dias. Com a graça de Deus, em agosto nós voltamos e já voltarei com novidades, porque tudo indica que nós teremos nesse final de ano 2 retiros, Palavras de Esperança. Então, fiquem atentos, em breve vou contar aí as cidades onde nós estaremos realizando o retiro e as datas para aqueles que quiserem participar, já se organizarem para estar conosco. Será um prazer imenso. Lembrando que vagas limitadas, Assim que nós definimos o local, teremos aí o número de vagas para que vocês possam participar conosco. A você inscrito no canal, muito obrigado. O número de inscritos tem crescido. Eu agradeço a cada um de vocês que estão compartilhando, curtindo, nos ajudando nessa missão de evangelizar. Ninguém faz nada sozinho, Nós estamos aqui como irmãos cristãos católicos que se unem para ouvirmos a palavra, crescermos com ela e ajudar outros também a fazer essa mesma experiência. A carta de São Pedro, segundo capítulo, toma uma linguagem mais dura. Eu já havia falando que São Pedro, firme nos seus direcionamentos, e agora ele vai falar para aqueles que vivem no pecado, se convertem e voltam a viver no erro novamente. E é muito firme essa expressão que ele vai usar, e você vai entender enquanto nós estivermos fazendo a leitura. Aqui na Bíblia, com a tradução da Bíblia de Jerusalém, ela é bem detalhada. Eu acredito que você, na tradução da Ave Maria que você está rezando, ou outra tradução, você vai compreender muito claramente o que o Senhor quer falar conosco nessa manhã, nesse dia de hoje. É a continuidade da leitura de ontem, da leitura de quinta-feira, onde falava das lições do passado, como é importante aprender com as lições do passado, com os erros, com os acertos, para não cometermos o mesmo. E aí ele já começa arrebentando aqui com as expressões, Diz assim, o título aqui na minha tradução é O Castigo Vindouro. Atrevidos, presunçosos, não hesitam em blasfemar contra as glórias, ao passo que os anjos, embora superiores em força e poder, não pronunciam contra elas julgamento blasfemo na presença do Senhor. Estes, porém, como animais irracionais, destinados por natureza à prisão e à morte, injuriando aquilo que ignoram, perecerão da mesma morte, sofrendo injustiça como salário da sua injustiça. Eles julgam uma delícia o prazer do dia. Homens impuros e pervertidos deleitam-se na sua volúpia quando se banqueteiam convosco. Têm os olhos cheios de adultério, insaciáveis de pecado, procurando seduzir as almas vacilantes. Seu coração está treinado para a ambição. São seres malditos. Deixando o caminho reto, desviaram-se e seguiram o caminho de Balaão, filho de Bosor, o qual se deixou levar pela recompensa injusta, mas foi repreendido por sua maldade. De fato, uma besta muda, falando com voz humana, conteve a loucura do profeta. Esses homens são como fontes sem água e nuvens levadas pelo vento tempestuoso. A eles está reservada a escuridão das trevas. Falando jactanciosamente de coisas fúteis, procuram seduzir com as concupiscências da carne e de soluções aquelas que apenas conseguiram fugir de companheiros que vivem desgarrados, prometendo-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquele que o domina. Com efeito,
se depois de fugir às imundícies do mundo, pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e de novo são seduzidos, se deixam vencer por elas, o último estado se torna pior do que o primeiro. Assim, melhor lhes fora não ter conhecido o caminho da justiça, do que após tê-lo conhecido, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi confiado. Cumpriu-se neles a verdade do provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada tornou-se a revolver-se na lama. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pedro está escrevendo a um contexto que ele percebia com certeza a maldade dos homens, a ignorância, o pecado público, onde as pessoas estavam vivendo de forma completamente corruptível. E aqui ele traz, interessante, uma abordagem que o próprio Cristo explicou para eles com certeza, e isso está no Evangelho. Se retira-se um mal de um homem, de uma mulher, e esse espaço que ficou vazio, que antes estava com mal, não é preenchido com o bem, esse mal volta 7 vezes mais forte. E aqui ele vai dizer, deixa eu só encontrar onde está, assim, versículo 20. Com efeito, depois de fugir às imundícies do mundo, pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e se de novo são seduzidos, se deixam vencer por elas, o último estado se torna pior do que o primeiro. Agora olha bem, irmão. Se uma pessoa caminhava no mal, fez uma experiência com Deus, e depois de ter feito essa experiência, visto quão grande é o Senhor, voltar a cometer o pecado e permanecer no pecado, cometer o erro e ficar no erro, o estado dessa pessoa se torna pior no segundo momento do que no primeiro momento, que é exatamente a palavra que o próprio Senhor Jesus deixou bem claro. Se eu estou com o mal dentro de mim, eu arranco esse mal, faço uma experiência com Deus, mas não preencho, não busco, não estou a caminho junto com o Senhor, o mal volta 7 vezes mais forte. É importante arrancar o mal da sua vida. É importante arrancar o mal da sua vida. Mas é importante preencher o espaço do seu coração com Deus. E aqui o Senhor, que Pedro vai terminar dizendo: assim melhor fora não ter conhecido o caminho da justiça, do que após tê-lo conhecido, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi confiado. Ele até usa um ditado antigo: cumpriu-se neles a verdade do provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada tornou-se a revolver-se na lama. É sério demais isso, irmãos. Ele vai citar aqui em toda essa leitura uma série de situações e realidades. Chega a dizer que os homens que vivem em tais pecados, adultério, corrupção de todos os níveis, o coração treinado à ambição, são seres malditos. É muito sério quando nós percebemos que São Pedro, ele traz uma correção dizendo: cuidado com a vida de vocês, cuidado com o que vocês estão plantando, cuidado, convertam-se, mas que a conversão seja uma conversão verdadeira. Não pode ser uma conversão somente no pensamento, mas tem que ser uma conversão da alma, do coração, da sua história de vida. Tem que ser uma conversão verdadeira, ao ponto daquele que roubava não roube mais, daquele que estava no pecado do adultério não cometa mais, daquele que roubava, daquele que mentia, não faça a mesma coisa mais, porque Deus está nos chamando a uma vida santa, uma vida nova, um olhar fixo no céu.
É uma luta constante. Não podemos ser homens como nuvens levadas ao vento. Onde me chamar eu estou indo, o que der na cabeça eu faço. Não. Eu preciso me refrear, eu preciso cuidar de mim, cuidar da minha alma como um todo. Eu não posso viver esse mundo achando que aqui acabou tudo, aqui encerrou tudo. Eu tenho dito isso constantemente, porque São Pedro nos convida a esse convite muito, muito forte, muito insistente. Cuidado com a sua vida, com a forma que você está vivendo. Se está no erro, converta-se e não volte a viver mais esse erro. Mas eu sou fraco, então peça a força do alto, meu irmão. Derramarei sobre vós o Espírito Santo e Ele vos dará força, é a promessa do próprio Cristo. Se nós estamos vivendo tanto no pecado, tanto no erro, é porque talvez está nos faltando um pouco mais de vida espiritual, um pouco mais de Eucaristia, um pouco mais de adoração, um pouco mais de Santo Terço. Está nos faltando mais vivência com Cristo, porque com Ele a luta já é grande, imagina ficar longe dEle. Então que essa palavra hoje seja libertadora para nós e que o nosso coração volte-se verdadeiramente para o Senhor e que ao voltar-se para o Senhor nós não nos arrependamos nunca mais e voltemos a viver o erro, voltemos a viver mergulhados na lama. Não, o Senhor nos chama à santidade, o Senhor nos chama a viver a vontade dEle, que é grandiosa para nós, a salvação, a vida eterna. E que Ele nos dê força, que Ele nos dê sabedoria, que Ele nos dê discernimento, que Ele nos dê um olhar atento, ouvidos atentos, voz atenta para viver aquilo que é do seu agrado e da sua vontade. Que Ele nos proteja, nos guarde, nos guie e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede santos como Deus é santo. Até amanhã, na graça de Deus. O canal Palavra de Esperança conta com o apoio das seguintes empresas: WSom, eventos em geral de som e luz. Telefone 34 99103 1431. Psicóloga Ana Lima Cruz, adulto, infantil e casais. 34 99164 2067. Xodó Restaurante e Pizzaria. Siga-nos no Instagram, @xodó.lf. Ericel Reparo Avançado. Telefone 34 3825 7808. Cristiano Transportes, cargas e encomendas para Patos de Minas, Guimarães, Patrocínio, Serra do Salitre, Brejo Bonito e Cruzeiro da Fortaleza. 34 99906 2521. Sua encomenda com rapidez e segurança. Papele, papelaria e presentes. 34 99665 4990. Avenida Afonso Queiroz, 1550, loja 3, no bairro Sebastião Amorim, em Patos de Minas. Angélica Viagens, 34 99207 2851. Vivência Contábil, 34 99716 4649. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.